Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Eu me chamo Bruna Gago, sou autista, gaga, tenho TPS e transtorno do processamento sensorial. E hoje nós falaremos novamente sobre a ideologia de gênero, né? E assim, eu já fiz um vídeo no canal, prometi fazer alguns reacts e cá estamos nós. Vamos fazer react do Greg News, do Pondé, do Silas Malafaia e quem sabe também da Damaris Alves. Bom, mais uma coisa que eu gostaria de pontuar, né, antes de nós começarmos de fato o vídeo, pelo menos do Greg News, né, que vai ser o primeiro, é que o canal não é sobre o Senhorita Bira, tá? Já teve alguns comentários, algumas pessoas, amigas íntimas minhas, que vieram me questionar sobre isso, né? Ah, você só faz vídeo do Bira. Assim, gente, um vídeo de 3 horas e 20 minutos e outro vídeo de 1h30. Eu sou uma produtora de conteúdo nova, né? Não tem um público grande ainda. Eu sei que o público de um vídeo longo de 3 horas não é o mesmo público que assiste cortes de 10, 5 minutos. Então, assim, os vídeos são direcionados para públicos diferentes. Eu estou reaproveitando o material. A maioria dos youtubers que nós conhecemos fazem isso, gravam na Twitch, postam no YouTube, postam cortes. Eu estou fazendo literalmente a mesma coisa. Ah, você poderia fazer um canal de cortes. Então, né, ter um canal só com vídeos principais, eu teria que ter uma constância muito grande. Eu não consigo fazer isso, eu sou uma pessoa autista. Então, parem de me cobrar tanto. Sabe? Se forem continuar também, sinceramente, foda-se, não ligo. É isso, sabe? Vida que segue. Mas só deixando claro, tá? São cortes. Vídeos originais mesmo, tal, acho que são só 3. Então vamos deixar disso, tá? Eu tenho muitos mais cortes e outros vídeos do que do Senhorita Bira. Então assim, né? Só implicância com a minha pessoa. E bom, agora vamos ao vídeo do Greg News. Provavelmente vou ficar pausando e interrompendo alguns momentos, né? Justamente para me dar alguns pontos. E eu espero que vocês comentem também se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, enfim. Então, vamos lá. Ideologia de gênero. Quando Bolsonaro assumiu a presidência na tarde do dia 1º de janeiro, ele convocou senadores e deputados para sua, aspas, missão de restaurar o Brasil. Sim, mais do que criar algo novo, sua ideia era restaurar. Né? Que, aliás, era a mesma ideia da Dona Cecília quando restaurou a imagem de Jesus na parede daquela igreja na Espanha. Bolsonaro é a nossa Dona Cecília. Sim. Naquele mesmo dia, Bolsonaro listou no Congresso suas prioridades como presidente. Vamos a elas. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. Faltou dizer que valores são esses. E o que eles têm a ver com ideologia de gênero? Porque, para mim, os valores brasileiros são outros. O valor, por exemplo, maior nosso brasileiro é o olho. Vocês já perceberam? Sempre que alguém joga qualquer coisa em algum lugar, sempre alguém que grita, imagina se pega no olho isso! Não entendi. Já há quase uma década aí que Bolsonaro denuncia o que ele chama de ideologia de gênero. As colegas de partido do Bolsonaro, né, as deputadas Joyce Hasselmann e Bia Kicis, também odeiam ideologia de gênero, assim como o guru do Bolsonaro, né, o Olavo de Carvalho. Mais do que um projeto em comum, os bolsonaristas parecem ter um inimigo em comum. E esse inimigo é a ideologia de gênero. Além do PT e dos artistas, e da Amazônia, e do Brasil como um todo, assim. Né? E da evolução da espécie, de modo geral, né, da raça humana. Mas, afinal, o que é ideologia de gênero? É o que a gente vai aprender agora com a explicação desse importante apoiador do presidente. Que a ideologia de gênero é a ausência de sexo. Não. A ausência de sexo chama MBL, mas desculpa. Pode prosseguir, vai, prossegue. Desculpa ter interrompido. A ideologia de gênero é a ausência de sexo. Vale qualquer coisa. Mas isso é escondido. Isso é escondido. Então, a ideologia de gênero só fala de relação de homem com homem, mulher com mulher. Mas a ideologia de gênero é um vale tudo. Ela aceita o sexo bestial, sexo com animais,
ela aceita o incesto, que é a relação entre pais com filhos, irmãos e irmãos, a relação sexual, e a pedofilia, que é sexo com criança. Nossa, aceita qualquer coisa mesmo. Parece o exame psicotécnico da Polícia Militar. Se você perguntar para um bolsonarista o que é ideologia de gênero, ele provavelmente ele vai te dizer algum desses pontos aí. Casamento gay é ideologia de gênero. Igualdade entre homens e mulheres, ideologia de gênero. Orientação sexual, ideologia de gênero. Criminalização da homofobia, ideologia de gênero. Identidade de gênero, ideologia de gênero. Educação sexual, ideologia de gênero. Menino usando roupa rosa e a menina usando roupa azul, ideologia de gênero. A Elsa do desenho Frozen, ideologia de gênero. É sério, solta a Damares. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música. Livres, livres. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Vocês ouviram o que ela falou, não? Deu pra ouvir? Põe de novo, por favor, porque a gente às vezes tá rindo e não ouve. Sério, põe outra vez. O mais importante a gente não ouve. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Realmente, eu também achei meio suspeito. Especialmente naquela cena que a Elsa tá dando ração vegana para um gato enquanto ouve Letrux. Eu falei assim, é claro. Mas ela não para por aí, não. Gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Quando ela diz que o cão é muito articulado, eu imagino um Doberman agradecendo. Oh, esse biscroque estava delicioso. Bom, eu deixei o vídeo rolando mais um pouco, né, pra gente justamente ver a linha argumentativa do programa, né, do Greg News e também o que ele tinha a mostrar de reacionarismo, né. E vamos lá. Quando eles falam sobre ideologia de gênero, eles querem muito atacar principalmente pessoas trans, né. E também qualquer coisa que foge da heterocis norma. Vamos lá, o que é identidade de gênero? Que é normalmente o que eles confundem com uma ideologia de gênero, né? Identidade de gênero é justamente um estudo, né, que fala sobre o que é ser mulher para muito além de genitalismo, para muito além de um estereótipo de um corpo. Porque assim, o corpo que nós entendemos como masculino e feminino, ele também é estereotipado. Também existem várias formulações, digamos, sabe, de diferentes corpos. Então, quando nós falamos num corpo feminino e no corpo masculino, normalmente nós precisamos nesses estereótipos sexuais, né? E a partir do momento que nós entendemos que esses estereótipos sexuais não são regra para todo e absolutamente todo qualquer corpo, nós começamos a entender que a questão de gênero também é muito mais ampla do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Tanto mesmo eu, né, enquanto mulher trans, enquanto travesti, tenho as minhas limitações e as minhas dificuldades para entender gêneros para além do meu, para além da minha expressividade de gênero, para além das minhas reivindicações políticas. Por exemplo, eu não reivindico pronomes neutros, mas eu legitimo quem reivindica porque eu consigo compreender as questões da linguagem, sabe? Como a linguagem majoritariamente é masculina e feminina, e para quem é bigênero, para quem é agênero e afins, né, a linguagem, a forma de se comunicar acaba sendo uma forma opressora. Podemos usar, por exemplo, o pajubá. O que é o pajubá? Ele é uma linguagem criada por pessoas trans e travestis justamente para se defender de um mundo cisgênero, de um mundo que perseguia e ainda persegue mulheres trans e travestis, sabe? Eu, enquanto mulher trans e travesti, mas em uma posição, digamos que privilegiada, de poder tá morando sozinha, sabe? De poder estar morando com a minha mulher, também a mulher trans e travesti, e eu não reivindico o pajubá.
Agora, mulheres trans travestis que estão na prostituição, estão numa marginalidade que não é a minha realidade, não é a minha marginalidade, mas é a de grandíssima maioria das pessoas trans travestis, sabe? Vocês entendem como a linguagem ela se modifica dependendo do contexto, dependendo do grupo oprimido? Então, assim, né? Quando nós falamos, por exemplo, também de povos indígenas, sabe? Com seus idiomas, com suas linguagens, com suas questões, eles reivindicam e tal. É justo. Ah, mas são uma minoria e pois é, uma minoria tentando sobreviver. Exatamente, sabe? Então, por isso que a gente tem que defender esses grupos minoritários e lutar por eles, sabe? Eu entendo que é totalmente justo, totalmente válido. Pelos estudos de gênero nada mais são, como o próprio Gregório vai falar, sobre estudos de, por que menino veste azul e por que menina veste rosa? Será que não há nenhum contexto histórico? Será que marcas não se beneficiaram dessa lógica binária para vender? Será que, sabe, existem tantos e tantos fatores históricos que moldam sociedades, sabe? Existe, por exemplo, a questão da propriedade privada dentro do sistema capitalista, onde a mulher sendo monogâmica e o homem podendo fazer o que quiser, sendo não monogâmico ele, né? De trair, de fazer o que for. A mulher, aquela mulher sendo monogâmica é garantia que o filho vai ser daquele homem e que a propriedade privada dele, supondo enquanto bilionário, milionário, enfim, não vai ficar para a sociedade aquele dinheiro, né? A divisão, não vai existir a divisão social, vai ser justamente transferido para o filho, normalmente para o filho homem. E isso serve justamente para manter uma só família com dinheiro, enquanto o restante da população continua embaixo no sistema, sabe? É uma lógica sistemática. Por que sociedades, né, indígenas, os filhos são filhos da comunidade? São filhos de todos, em que todos têm que se preocupar com aquela criança. Todos têm que ter um cuidado com aquela criança. Vocês percebem como são formas totalmente diferentes de leituras sociais e como em muito o sistema capitalista ele é moldado, claro, né, sob uma estrutura patriarcal, machista pra caramba. Enfim, eu tô falando muito, né? Vamos continuar o react. E então vamos lá. Licença. Eu cheirarei agora um ânus e depois lamberei a sua face. Será que o Malafaia e a Damares têm razão sobre o que é ideologia de gênero? Ou será que eles estão exagerando? Será que ideologia de gênero realmente inclui a aceitação da bestialidade da pedofilia, por exemplo? Será que a Disney é mesmo baixando a ideologia de gênero? Será que a Bela e a Fera, então, é uma propaganda de zoofilia? Será que Timão e Pumba eram surubeiros? Será que Monstros S.A. é a história de um casal gay que adota uma criança? Mas até agora, né, a gente só ouviu os inimigos da ideologia de gênero. A equipe do Greg News, então, resolveu procurar o outro lado. A gente foi atrás de quem? Dos teóricos. Dos teóricos, dos mestres ideólogas, os grandes gurus da bagaça toda, né? Os Olavo. Aqui o Gregório fez uma piadinha, né, em relação a pronomes neutros, enfim. Não acho muito legal usar isso como humor, mas vamos seguir. Os Carvalho da ideologia de gênero. Sabe o que a gente encontrou? Ninguém. Não tem. Talvez tenha, né? Eles estejam todos num simpósio /suruba em Fernando de Noronha. Mas se não, eles realmente a gente não encontrou. Porque se você procurar por referências acadêmicas, né, para a ideologia de gênero, elas não aparecem em nenhuma ciência humana. Você não vai encontrar nenhum pensador que defenda a ideologia de gênero, que pregue a favor de uma ditadura gay ou de uma subversão das crianças pela educação para que achem que ser gay é mais legal do que ser hétero. Até porque não precisa de pregação, né? Para ver que o mundo gay é melhor, é só ir numa chopada de engenharia, gente. Tá sempre tocando aquele sertanejo obscuro, que é Ricardo e Juliano, os nomes que você nunca ouviu. Aquele mar de sapatênis no chão. Aqueles abadá customizado com os trás. O que existe, isso sim, são estudos de gênero. Esses surgiram por volta dos anos 80 e tem como principal nome a filósofa americana Judith Butler. Ah, Judith,
Ah, Judite. Não me fode, Judite. Ô, Judite. Os estudos de gênero, eles analisam a relação entre as características biológicas da gente e tudo aquilo que a sociedade espera do nosso comportamento. Como, por exemplo, menina usar rosa e menino usar azul. Ou menino se recusar a amadurecer, porque a sociedade machista tolera esse comportamento, e menina mandar menino tomar no cu porque não tem paciência pra essa merda. Só que tem gente que acha que estudar essas relações é perigoso. E quando a gente estuda, a gente descobre que as expectativas de gênero mudam o tempo inteiro. Na Escócia, o homem usa saia. Em Israel, o judeu ortodoxo faz babyliss. Homem no Coachella usa coque. No Carnaval do Rio, usa flor na barba. É o contrário do que pensa a tia Jo, que é a autora dessa pérola aí da MPB. Eu sou menino, Deus me fez assim. Como um homem vou andar, falar e me mexer. Por quê? Porque Deus me fez assim. Sou príncipe, Deus me fez assim. Sim, isso é um homem vestido de cachorro cantando que Deus fez ele um príncipe que tem que se vestir como um menino. Agora, Pablo Vittar foi longe demais. Mas, independente disso, gente, é isso que eu chamo de um cão articulado. Bom, vamos lá. Esse programa é muito bom, né? Aconselho muito vocês assistirem. Tem um choruminho de anticomunismo, mas, no geral, é um programa muito bom, né? Informa bastante. E, bom, sobre expectativa de gênero, é um negócio muito curioso, porque, assim, não só há essa diferença entre nós no mesmo país, né? Onde homens, às vezes, podem usar sapatênis, às vezes podem falar de um jeito muito particular, muito específico, sabe? Quanto em outras regiões do Brasil, isto muda, né? Completamente, né? O jeito de falar, o jeito de ser másculo, de ser macho, enfim, toda essa coisa, né? Como também nós podemos falar de outros países, né? Como ele próprio falou, né? Sobre Escócia e tudo. Mas eu vou dar um outro exemplo, né? Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, o estereótipo do macho é o cara que faz skincare, é o cara que se cuida, um cara que é delicado, cuida absurdos da mulher, né? Aqui no Brasil, em muito, tem o estereótipo de um homem grosseiro, né? De um homem que é mau, né? O que é muito curioso, é muito engraçado, né? Para a visão brasileira, né, os homens coreanos são gays, são afeminados e para eles o que a gente faz aqui é uma brutalidade, né? Para eles o correto é a linha deles. Existe um jeito de fato correto ou a gente está falando simplesmente da nossa perspectiva, né? Porque nós somos criados aqui, nós entendemos que o daqui é mais correto que o do mundo, né? Então, assim, é super válido estudar essas relações, estudar esses contextos, né? Porque que em determinado país se age de um jeito e porque em determinado país se age de outro. Por exemplo, as pessoas mais novas na Coreia do Sul hoje não comem mais cachorro, sendo que ainda existem determinados locais que vendem cachorro para comer. E quem consome mais nesses locais são pessoas mais velhas, pessoas idosas. Por quê? Porque a Coreia do Sul já passou por uma dificuldade imensa financeira, assim como a Coreia do Norte, e assim como, né, que é conhecida como Coreia do Norte, né, mas o nome correto é Coreia Popular, em que há várias fake news, né, falando, Kim Jong-un está batendo na porta de casa em casa para ver se a pessoa tem um cachorro, se o cachorro é saudável para ser comido pelos norte-coreanos. É assim, gente, é balela, sabe? Se usam de um fato que a Coreia do Norte, né, e a Coreia do Sul passaram por dificuldades financeiras e que precisaram realmente, né, consumir carne de cachorros e que ainda existe determinadas faixas etárias, né, da população que ainda consomem esses animais, mas do restante é mentira, no restante não tem cabimento. E vou aproveitar para emendar outras fake news da Coreia Popular,
né, que se disseminam muito fácil por aí. Por exemplo, pegaram um adolescente, não tem nome, não tem foto, não tem imagem, não tem absolutamente nada. Um adolescente. E quem tá falando isso? Um informante. Assim, né, muito fácil fazer notícia desse jeito, muito fácil, né, eu posso daqui, de onde eu estou, da minha casinha, falar, um informante falou que na Coreia do Sul aí eu falo a maior atrocidade do mundo, né, fonte lá garantia sou eu, né, e assim, é ridículo, ainda mais quando nós começamos a ver, por exemplo, que o Kim Jong-un é fã de Red Velvet foi pra Coreia do Norte, fechou lá, tudo maravilhoso e de boa, né? Então, assim, não tem cabimento muita coisa do que a mídia fala, né? E esses preconceitos, né, agora emendando com a questão da ideologia de gênero, entre aspas, né? É algo muito propagado, algo muito falado, e o majoritário acaba sempre vencendo na opinião pública, acaba sempre tendo um alcance maior, né? Por exemplo, como que a gente vai discordar do Pondé com 29 mil curtidas em seu vídeo falando sobre ideologia de gênero, sabe? Então, as pessoas infelizmente vão muito por números, vão muito pela linha que é mais bem aceita, né? Por exemplo, eu sei que eu, enquanto mulher trans, autista, gaga, tem TPS, que tem ansiedade generalizada, sabe? Eu sei que a leitura que as pessoas vão ter de mim vai ser mais marginalizada do que tem de qualquer homem cis branco de olho azul e loiro, e sem deficiência, né? Então, é muito importante a gente entender sobre isso. E vamos seguir. Mas, falando sério, você pode até acreditar que Deus te deu sexo do seu nascimento. Mas Deus não decidiu que esse sexo deveria determinar a sua forma de falar, andar e se vestir. Deus não te deu seu guarda-roupa. Aliás, Deus te fez pelado mesmo, né? E vamos lembrar, né, como eu estava falando, até o sexo, né, que é o masculino, feminino, né, macho, fêmea, ele também é muito estereotipado, sabe? Existem corpos intersexo, sabe? Quando nós falamos da sigla LGBT, nós não estamos falando só sobre orientação sexual, né? Sobre com quem você se relaciona, se é uma relação homoafetiva, enfim, nós não estamos falando só sobre isso na sigla LGBT. Nós também estamos falando sobre identidade de gênero, você entende como agênero, transexual, transgênero, não binária, gênero fluido, etc, etc. Então, quando nós falamos de LGBT, nós falamos de algo muito mais amplo, e isso, sem sombra de dúvidas, engloba corpos intersexuais. Por que eu estou frisando isso várias vezes? Porque tem muita gente que é interfóbica, que são pessoas que são preconceituosas com pessoas intersexo, que querem encaixar corpos intersexo numa visão binária, e isso é um erro grotesco. Inclusive eu tenho um vídeo falando um pouco sobre isso, e inclusive falei, né, também sobre uma mulher trans que, enfim, né, engravidou e teve seu filho, sabe? Porque ela, além de mulher trans, né, além de se reivindicar enquanto mulher trans, por entender como seu corpo é lido socialmente, né, pelo menos externamente, né, que ela aparentava ser menino, né, mas nunca foi, e por dentro ela tinha os órgãos todos femininos. Então, assim, vocês entendem que a partir do momento que nós falamos, né, nós até fazemos essa interseccionalidade de corpos intersexo e transgêneros, o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente lidar com coisas isoladas e com coisas binárias, né? Como disse RuPaul, todos nós nascemos pelados. O resto é drag. Sim. A sua camiseta da Supreme é drag. Esse terno aqui é drag. Inclusive, daí o nome do programa, Drag News. O engraçado com essa obsessão em vestir criança como homem ou como mulher, né, é que o povo anda tão preocupado em assegurar que todos saibam qual é o órgão genital das crianças. Já tem até uma empresa especializada em vender lacinhos com cola vegana para você colar na cabeça careca da sua bebê. O produto se chama Girly Glue e conta com depoimentos emocionados como esse.
A Girly Glue é uma cola para colar acessórios na cabeça de bebê. Muitas vezes, na correria do dia a dia, não dá tempo de enfeitar, colocar roupinha rosa. Então eu só passo a colinha, coloco um lacinho e tá tudo certo. Ela não passa pro menino, porque já tem um lacinho na cabeça. E quando eu coloco no bebê conforto, também não vai machucar. Não dá tempo de botar roupa rosa, mas dá tempo de comprar uma cola e passar na cabeça da tua filha. E tudo isso, pra quê? Pra ter certeza que as pessoas vão saber quais são os órgãos genitais dela. Só que um bebê careca, tão careca, não dá nem pra prender um lacinho na cabeça. Então vamos parar de pensar no que os outros vão pensar dos órgãos genitais do seu bebê. Ele não tá indo pra um date. Isso sim é sexualização da primeira infância. Talvez as pessoas estejam tão preocupadas com ideologia de gênero justamente porque elas têm medo que seus filhos virem gays. Assim como disse o Ratinho, tem cada vez mais gay por aí. Preciso pausar, obviamente, para falar sobre isso, porque é um escândalo, né? Por que que os pais têm tanto interesse assim em falar dos órgãos sexuais das suas crianças, das genitais das suas crianças? Gente, assim, genital de criança só interessa para um público muito específico, se é que vocês me entendem. Eu prefiro não falar sobre isso, porque, sabe, vamos pensar um pouquinho, sabe? Por exemplo, mães que tiram foto das suas crianças nuas e postam nas redes sociais. Gente, pra quê? Ah, mas a criança... Primeiro, crianças não são objetos, sabe? Beleza, você pode vestir seu filho de azul e não vai ter quem te segure de vestir seu filho de azul. Mas vocês entendem que é uma cor. É uma cor que você tá impondo à criança. Sabe, isso só pra provar pra uma sociedade qual é a genital. Assim, vocês me desculpem, sabe? Não dá pra engolir isso e, sinceramente, é muito problemático. Sabe, repensem, por favor, repensem, sabe? Pode vestir os filhos da cor que vocês quiserem, tá? Não é imposição, tem que vestir de amarelo. Não, vistam como vocês quiserem, mas entendam o que as cores transmitem para a sociedade e o que um lacinho na cabeça de uma criança careca transmite, sabe? Adulto não tem que ter, sabe? Não tem que saber a genital de sua criança, não. Não tem, sabe? Definitivamente não tem. Assim, é muito mais uma preocupação dos adultos do que da própria criança, sabe? Enfim. A Globo colocou viado até em filme de cangaceiro, gente. Naquele tempo não tinha viado, não. Você acha que tinha viado naquele tempo? Não. Ratinho, não foi a Globo que colocou gay em todo lugar, não. Eles já estavam lá. Inclusive, tinha um o tempo inteiro do seu lado, que é o Xaropinho, sim. Todo mundo sabe que ele gosta de rapaz! Agora... esse pânico moral não nasceu nem com o Ratinho, nem com a fundadora da Girly Glue, nem com os evangélicos como a tia Jo e a Damares. Eu preciso comentar também um pouco sobre a minha trajetória enquanto mulher trans e travesti. Bom, a única referência que eu tinha de mulheres trans e travestis foi quando eu estava primeiramente no meu ensino médio, né? Eu já tinha ficado com 2 meninos trans e tal, beleza. Agora, travesti, né, como identidade feminina, o contato que eu tive foi quando eu saía do meu primeiro emprego, né, que eu tive lá em 2017, e elas se prostituíam. E, assim, era um lugar perigoso, de fato, sabe, de assalto e tal, nada a ver com estas mulheres trans e travestis, né, mas querendo ou não, elas estavam lá também. E a gente sabe que muitas andam com canivete, enfim, com essas coisas, né, para se proteger, né, dessa marginalidade, né. Até ficou um pouco mal, assim, né, me sinto bem, tipo, sabe, são das minhas, né, são pessoas iguais a mim, né, que estavam nessa situação. Mas enfim, recapitulando, e eu não imaginava que a gente podia estar além da prostituição, sabe? Eu, enquanto alguém que estava fazendo a faculdade e tudo, eu não conseguia imaginar que a travesti poderia estar em outra posição na sociedade, e não só,
quando eu de fato me assumi mulher trans, eu sequer sabia que a terapia hormonal fazia os seios crescerem. Eu não fazia ideia, eu achava que eu ia precisar colocar silicone, sabe? Eu achava que eu realmente precisava disso para eu realmente me sentir bem com o meu corpo, né? Porque ser mulher não é igual ter seios, né? Mas eu sabia que eu precisaria dessa mudança para eu me sentir mais confortável. E é algo também que eu acho interessante eu já comentar, né? Sobre esse estar confortável com o seu corpo, porque mulheres cis fazem cirurgias, fazem harmonização facial, colocam silicone, colocam bunda, colocam seios, sabe? As pessoas fazem alterações em seus corpos para se sentirem bem e confortáveis. E para nós é a mesma coisa, só que quando nós falamos dos corpos trans e travestis, nós normalmente falamos de uma perspectiva como se qualquer alteração que a gente faça é uma mutilação, né? Você quer readequar o seu órgão para você se sentir mais confortável sexualmente? Meu Deus do céu, que crime! Sendo que tem mulher cis que também faz isso, sabe? Que também tem algumas complicações, enfim. É complicado, né? É complicado. Sempre que eu converso sobre níveis hormonais com pessoas cis, não sempre, né? Mas em grandíssima maioria das vezes, vem essa preocupação com o corpo trans, para que o corpo trans, na verdade, não seja um corpo trans, seja um corpo cisgênero, lido pela sociedade de tal forma, né? O termo foi cunhado pela Igreja Católica. Deixa eu voltar um Os pouquinho. evangélicos, como a tia Jo e a Damares. O termo foi cunhado pela Igreja Católica, mais especificamente em textos dos anos 90 do Ratzinger, aquele ex-papa com fama de nazista em nome de restaurante alemão de shopping. Sabe onde é que fica a Vivenda do Camarão? Fica logo ali, atrás do Ratzinger, ali atrás. O Ratzinger ele começou a escrever textos sobre ideologia de gênero em reação a uma conferência da ONU sobre mulheres. O combate à ideologia de gênero, então, nasce numa tentativa de igreja católica de reprovar mensagens feministas. Porque feminismo é tipo a maconha. É uma porta de entrada para ideologias mais pesadas. Você começa querendo salários iguais, daqui a pouco seu filho está vestido de cachorro dizendo que é príncipe. E vale lembrar, né, também que o nosso combate, ele é sempre político, tá? Não existe combate apolítico, né? De fora da política, o que negue a política, né? Quando nós falamos de gênero, nós estamos reivindicando uma posição. Quando nós não falamos de gênero, também estamos reivindicando uma posição. Eu até falo isso num vídeo, né? Vou até deixar linkado aqui, né? Nas recomendações, em que eu falo do meu livro. E eu falo sobre esse processo de eu entender que independente do que eu escrevesse, eu não iria agradar a todos. E a partir do momento que a gente se preocupa em alegrar pessoas reacionárias, nós estamos nadando um pouquinho no mar dessas pessoas. Nós estamos tentando deixar as coisas mais sutis e mais escondidas e não falar tanto de pessoas gays, mas talvez ter, e talvez nas entrelinhas. Então assim, né? Falar é político, não falar é político, falar de meio termo é político também. No Brasil, quem encabeça a reação conservadora à ideologia de gênero também é um católico. É o procurador Miguel Najib, criador do Escola Sem Partido. O grupo ganhou força a partir de 2014, quando liderou manifestações por todo o país para vetar iniciativas que tratavam de orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. Sem partido, né? Sem ideologia, não tem ideologia nenhuma nisso, né? Não querer falar sobre questões de gênero. Então assim, né, gente? Vamos entender isso, sabe? Tem gente que eu sei que não entende, que acha que ser conservador, católico, evangélico, ou seja lá o que for, eu estou fora da política e a política não me atinge, ou não... Assim, se você, por exemplo, não liga pra nada do que tá acontecendo, você tem uma posição, sabe? Sinto muito, mas você tem uma posição. Eu mesma, eu comecei a entender mais sobre política e me interessar mais por entender que eu faço parte de uma população extremamente marginalizada e eu só posso existir enquanto mulher trans, não sendo considerada doente mental, por conta de muita luta de muita gente,
sabe? Nossa luta vem desde Stonewall. Nossa luta é uma luta histórica. Nossa luta é de muito antes de tudo isso, sabe? E, assim, eu não estou a par da luta das trans e travestis, sabe? Eu, enquanto cidadã, enquanto unidade, né? Enquanto apenas uma pessoa, também faço história, sabe? Teve uma matéria minha... Não minha, né, mas que eu participei na Marie Claire, né, na revista 388, na página 66, onde estão lá os meus marcadores sociais, onde eu falo sobre a minha vivência enquanto travesti, mulher trans e pessoa com deficiência, né. Isso não é importante? Claro que é, sabe? A partir do momento que eu saio de casa e vou numa padaria, eu estou reivindicando o meu espaço e a minha existência. A partir do momento que eu estou trabalhando em determinado local, também estou reivindicando o meu local e a minha existência, sabe? Nós somos seres políticos. Nossa existência é política, sabe? Bom, vamos seguir. O resultado disso foi que hoje no Brasil, toda vez que é redigido um documento estatal, os parlamentares religiosos levantam contra o uso do termo gênero, ao ponto de, durante a votação do Plano Municipal de Educação no Rio de Janeiro, a bancada evangélica ter vetado qualquer menção à palavra gênero. Sim, qualquer menção a gênero. Até gênero alimentício, Gregório? Sim, até gênero alimentício. Sim, por causa da ideologia de gênero, a bancada evangélica vai fazer com que crianças cariocas nunca saibam a diferença entre um legume e uma fruta. Vamos lá, né? Bancada evangélica. Nós temos uma bancada trans? Não temos. Nós temos bancada ruralista, nós temos bancada evangélica, sabe? São bancadas temáticas, são bancadas que possuem ideologia, que são financiadas por uma ideologia. Então, assim, né? Não estão a par da sociedade. E daqui a pouco vão proibir o Netflix de dividir o catálogo dele por gênero também. Você vai ter que assistir a Lista de Schindler sem saber se o filme é um drama sobre o nazismo ou uma comédia sobre um homem com nome esquisito que perde sua lista de compras e acaba se metendo numa enorme enrascada. Neste verão, Leandro Hassum é Schindler, um esquecidão que não lembra de nadinha. Outra das grandes bandeiras dos inimigos da ideologia de gênero é o fim da educação sexual nas escolas. O astrólogo-chefe do governo Bolsonaro já disse que quanto mais educação sexual, aspas, mais putaria nas escolas. Enfim, né, vamos fazer um minuto de silêncio para o Olavo Caveirinha, né? Adoro chamar ele desse jeito. Olavo patético, né? Muito provavelmente, quem tá assistindo ao meu canal sabe que o Olavo é um patético, um professor de merda, que morreu de Covid, negando a Covid. E que nos seus últimos meses de vida veio pro Brasil, né, para ser cuidado pelo SUS, quem diria, né, mais barato vir dos Estados Unidos para cá e voltar do que ser tratado nos Estados Unidos. Então, deixem seus risos nos comentários, porque é patético. E que a educação sexual na escola é ensinar, aspas, criancinha a dar a bunda, chupar pica e espremer peitinho de outro em público. Fecha aspas. Olavo, para de imaginar a criança transando. Isso é doentio, cara. Educação sexual não é nada disso. Isso que o Gregório falou entra exatamente na questão sobre criança com lacinho na cabeça para reivindicar genital. Exatamente a mesma coisa. Este o público, sabe, com essa linha de pensamento do falecido, graças a Deus, Olavo de Carvalho. Inclusive, pesquisas mostram que jovens que têm educação sexual nas escolas começam a fazer sexo mais tarde e não mais cedo. Claro, nada mais sexy do que uma aula sobre sexualidade com uma senhora de meia idade te falando sobre cancro mole e gonorreia. Eu tive educação sexual na adolescência e na época eu jurei que eu nunca ia transar. E vale ressaltar também que a população negra periférica tem menos acesso à educação sexual do que a população branca cis, sabe? E por isso também acaba sendo um pouco complicado quando nós falamos, por exemplo, sobre responsabilidade, sabe, de famílias pobres em relação a questões financeiras, né, de responsabilidade financeira, de meu Deus do céu, teve filho, o filho vai ser pobre e não tem nenhuma estrutura. Pois é, né?
nós precisamos falar sobre educação sexual, nós precisamos falar sobre essas questões e, ao mesmo tempo, é um pouco polêmico, talvez, o que eu vou falar, né, que tem pessoas que discordam, mas vamos lá. Não adianta só falar sobre responsabilidade financeira para fazer o pobre não transar, porque justamente o pobre tem que ter direito de transar, tem que ter direito de ter filho. A população mais pobre, mais periférica, enfim, são pessoas negras, então acaba sendo um pouquinho eugenista, um pouquinho, sabe? De só branco pode transar, porque a maioria da população que tem condições de ter filhos e todas essas questões que colocam são pessoas brancas, né? Então, um pouco complicado. Acho que a responsabilidade é importante? Eu acho, de fato eu acho. Mas antes da gente falar disso, acho que a gente tem que bater no sistema capitalista para a gente poder dar uma verdadeira oportunidade da pessoa negra se desvincular desse racismo estrutural, né? Porque a gente não superou o racismo, sabe? Como a gente vai falar que superou o racismo, sendo que, né, a maior parte da população periférica é negra e não só existe uma população considerável em situação de rua. E se nós pegarmos, por exemplo, não Boulos falar muito isso, né? Mas se nós pegarmos os prédios, casas, enfim, né, que estão abandonados em São Paulo, né? Que já deveriam ter sido desapropriados, né? Porque existe toda uma regra, né? De você pagar IPTU, você pagar todas as contas certinho. E se você deixar, se eu não me engano, 6 anos, né, sem pagar absolutamente nada, né, com as contas, né, se acumulando, né, em juros, enfim, você pagar, né, essa dívida dando o imóvel, sabe, meio que fica elas por elas, sabe, você tá devendo 100 mil e o imóvel, tipo, já passou o valor do imóvel e você faz essa troca pelo Estado. O que deveria gerar, né, moradias populares para pessoas pobres, tudo. E vamos pensar que muitos desses imóveis abandonados são justamente em áreas nobres, em áreas que vão se valorizar muito mais, porque a pessoa deixa lá rolando especulação imobiliária. Tem muita questão política envolvendo isso, né? Não vou entrar em todos os detalhes possíveis, né? Mas, enfim, por que isso não acontece? Porque muita gente tem medo desses imóveis virarem moradias populares. Para justamente o pobre não ter acesso a um bairro nobre. E também a gente tem que considerar o fato de que não adianta só o pobre ir para o bairro nobre, né? O pobre majoritariamente negro, né? Mas ele precisa ter, de fato, oportunidade de emprego, um bom salário para conseguir se manter naquele local. Não adianta simplesmente fazer uma reparação histórica, dando, bem entre aspas, né, uma moradia para essa pessoa, que na verdade não é dar porra nenhuma. Vamos ser sinceros. Se o Estado legalizou, deixou, permitiu e fez todas as atrocidades que fez por mais de 300 anos de escravidão, uma moradia não é nada, sabe? As pessoas têm que entender isso. Quando nós falamos de dívida histórica, nós não estamos falando da dívida de uma pessoa branca em particular com as pessoas negras, nós estamos falando de uma dívida do Estado brasileiro para as pessoas negras, sabe? O Estado, não pessoa, não indivíduo, né? Bom, vamos lá. Isso foi muito confortável, porque eu não transava mesmo. Então foi ótimo pra mim. Agora, em compensação, eu fiquei um bom tempo sem comer banana. Um gosto de borracha, assim, de látex. Agora, acabar com a educação sexual nas escolas parece ser uma má ideia, quando a gente descobre que mais de 17% dos nascimentos no Brasil são de mães entre 15 e 19 anos. E que o país sofre agora uma nova epidemia de HIV, com saltos de mais de 700% de casos nos jovens entre 15 e 24 anos. Que é, inclusive, exatamente a idade média do público do Greg News. Sim. Você agora está bem nervoso, né, amigão? Mas fica tranquilo, tá? Você está assistindo agora, gente, numa sexta-noite, você não está correndo esse risco, não, cara. Fica relax, tá? Impedir que professores falem de violência contra gays no Brasil também parece má ideia quando a gente descobre que a homofobia é um dos principais tipos de preconceito nas escolas, especialmente no ensino médio.
Isso num país que é hoje líder no ranking de assassinatos transexuais, e onde 40% dos adolescentes homossexuais já pensaram em suicídio. Enquanto isso, o presidente fica preocupado com o Brasil se tornar um paraíso gay. Está mais para inferno mesmo. Ser um heterossexual é, então, muito mais seguro e muito menos penoso do que ser gay ou transexual. Não é? Pois é, né? Quando falam que, mas quantos heterossexuais morreram no Brasil? Gente, assim, que heterossexual morre por ser heterossexual? Sim, sendo também uma pessoa cis, né? Porque vamos lembrar, né? Pessoas trans podem ser heterossexuais, né? É um negócio assim que eu acho muito engraçado, né? Generalizar a pessoa LGBT como pessoa infértil, né? A pessoa que não pode ter filhos, enfim. Vamos lá. E assim, né, como que a gente não vai falar sobre violência nas escolas? Como não vamos falar sobre isso, sabe? Como não vamos falar também, por exemplo, sobre deficiência? Porque assim, né, quando nós olhamos para os dados, né, envolvendo pessoas trans, né, é absurdo, é escandaloso, é tal. E quando nós paramos para pensar também sobre essa interseccionalidade, né, sobre pessoas trans também poderem ser pessoas negras, sobre pessoas trans poderem também ser pessoas LGBT, sobre também poderem ser mulheres, né? Num país que mais consome pornografia trans do mundo e que mais mata pessoas trans e travestis do mundo há 15 anos consecutivos. A gente tem que falar sobre violência. E a gente tem que falar sobre violência a partir de uma perspectiva interseccional. Porque não existe as coisas à parte e sozinhas, sabe? Tipo, a pessoa é branca, somente branca. Não dá pra ter uma leitura somente assim, sabe? Essa pessoa pode ser mulher, pode ser pessoa com deficiência. Então, assim, né? As oportunidades mudam, sabe? E não é pouco. Não é pouco. Vários casos, é claro. A gente sabe que existe, sim, o preconceito étnico, que leva a situações muito dramáticas, como a do ator Ricardo Mack. Eu fui crucificado por não fazer isso. Eu fui extremamente crucificado, preterido, sofri preconceito contra gênero, sim, por ser heterossexual. Muitas vezes eu me deparava com homossexuais que a minha vida toda me descartaram, me defenestraram por eu ser heterossexual. Ricardo, eu acho que não tem a ver com ser hétero, não. Só para lembrar, você era o cigano Igor. E detalhe, né? Ele falou que era um preconceito de gênero e falou sobre homossexualidade. São coisas diferentes. Gênero é sobre a identidade dele, enquanto homem. E isso, sabe, acho que nunca foi uma questão. Eu acho que teve mais a ver com isso. Só que Bolsonaro, Damares, Ricardo Mack, sua turma, vão dizer que esse tipo de informação pode ser passado em casa, tá? E que cabe aos pais, e não à escola, conversar com seus filhos sobre sexo. E mesmo em casa, eles acham que a informação sobre esses temas não pode chegar muito cedo. Bolsonaro, por exemplo, já orientou os pais a rasgar a caderneta de saúde da adolescente nas páginas em que falava de educação sexual. O texto explicava para jovens como usar camisinha e como fazer higiene íntima. Então, vou dar uma sugestão primeiro, né? Quem tiver cartilha em casa, dá uma olhada, porque vai estar na mão dos seus filhos. Se for o caso, se você achar que é o caso, você tira essas páginas aqui que tratam desse tipo de assunto. Acontece que quase 80% dos estupros no Brasil são cometidos dentro de casa. No caso, o estupro de menores de 13 anos, conhecidos e amigos da família, eram responsáveis em 30% dos crimes. Pais e padrastos aparecem logo em seguida, em 12% dos casos. É o caso dessa menina, no Tocantins, que era abusada pelo padrasto e só relatou a violência depois de receber informações sobre sexualidade e sobre a importância do consentimento numa palestra na escola. Por situações como essa, que proibia a escola de conversar sobre preconceito, homofobia e orientação sexual, tem sido uma ótima maneira de colaborar com pedófilos e abusadores. Quando a gente entende isso, fica claro quais são os tais valores que eles estão querendo conservar no Brasil. Conservar os valores de uma família que pode conviver com abuso sexual dentro de casa, com recordes de gravidez precoce, com suicídios na adolescência, e estão usando o termo ideologia de gênero para atrapalhar qualquer um que se oponha a essa tradição.
E é por isso que talvez seja chegada a hora da gente realmente se definir como ideólogos de gênero e dar a nossa explicação do que é ideologia de gênero. Porque senão o Vaticano, o Malafaia, a Damares e o Olavo vão continuar fazendo isso pra gente. E a única coisa que eu toparia que eles fizessem por mim é o meu imposto de renda. Que aí realmente eu aceito a ajuda de qualquer um. Vai aqui a minha definição. Ideologia de gênero significa a crença de que cada um pode e deve viver a sua vida como quiser e como for mais feliz, desde que não faça mal a ninguém. E que isso inclui o direito de amar quem quiser, se vestir como quiser, da cor que quiser e a ter o nome que quiser, mesmo que ele não corresponda aos órgãos sexuais do seu nascimento, até porque os órgãos sexuais do seu nascimento não são da conta de ninguém. E essa obsessão com o órgão sexual de bebê é coisa de pedófilo. E vou falar novamente do meu livro, né? Porque eu falo sobre questão de suicídio, né? E eu faço uma crítica severa a esse conservadorismo, né? Que simplesmente acha que não se pode discutir sobre isso e que você falar sobre suicídio é simplesmente você estar ensinando o que é suicídio. Não, sabe? É você justamente falar sobre este assunto, falar que ele existe e falar que tá tudo bem e que a pessoa tem que falar com alguém, sabe? Que tem que ter esse apoio, que tem que ter, sabe, esse aconchego, porque lidar com esses demônios internos, né? Esses demônios que ficam rodeando a nossa cabeça sozinhos, às vezes não é o suficiente. Às vezes a gente precisa sim do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tá? Tudo bem, absolutamente tudo bem. Melhor a gente estar cuidando da nossa cabeça do que a gente fazer uma besteira e simplesmente deixar de existir. E por agora é só. Eu pensei em fazer o vídeo da Damares, enfim, desse povo reacionário do caralho, em sequência, mas tá muito calor. E eu vou deixar isso pra parte 2 do vídeo. Então, se vocês gostaram, né, deixe seu comentário, curtida, compartilhem com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!